Fonte Viva, capítulo 15, com o título de Fraternidade, e temos como epígrafe do Evangelho de João, as palavras de Jesus. Está no capítulo 13 do Evangelho de João, e o versículo 35, assim nos diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Emmanuel então coloca: desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuiu a pedra onde repousar a cabeça. E, ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos iniciar então os comentários que pudermos fazer sobre esse capítulo 15 do Fonte Viva, intitulado Fraternidade. E vamos repetir a epígrafe do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E perguntamos, como normalmente fazemos, quando Jesus se dirige com estas palavras aos seus discípulos? Bem, Jesus já dava sinais da sua partida. Reconhecemos em suas palavras, as palavras de despedida. Então vejamos alguns desses sinais daquele que se despede. Jesus, por exemplo, vai para as festas da Páscoa em Jerusalém. Chega em Betânia e fica, como sabemos, na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. E chega a Betânia mais ou menos 6 dias antes da crucificação. No Evangelho de João, no capítulo 12, lembra que nós estamos vendo a epígrafe do capítulo 13, mas no capítulo 12, nós lemos o que aconteceu na casa de Lázaro. João escreve assim: Maria, irmã de Lázaro, e agora nós dizemos, aquela que escolheu a melhor parte, não é? Então, Maria,
tomando um unguento, quer dizer, a essência, unguento de nardo, puro, caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos os pés dele. Aí fazemos uma nota, uma informação. Nós lemos em outros escritos, em outros evangelistas, que foi outra mulher que assim o fez, que colocou essa essência de nardo e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Mas João narra que isso acontece na casa de Lázaro. Então, enquanto assim ungia os pés de Jesus, Judas Iscariotes, presente, diz: por que não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Só uma informação para nós tirarmos alguma conclusão. 300 denários, na época, era o salário pago pelo trabalho de um ano no campo. Então, cada um de nós faz as suas ligações, as suas conclusões. Jesus responde, esse mesmo capítulo 12: deixai-a, que ela guarde isto para meu sepultamento, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Essa é a tradução que se faz do Evangelho de João. Mas em Mateus, talvez esteja um pouquinho mais compreensível o final, um pouco mais claro, porque a tradução de Mateus, dessa mesma passagem, diz: mas a mim não me haveis de ter sempre. Então, somente vamos repetir: João se refere ao fato a Maria, irmã de Lázaro. Bom, continuamos com o que se sucede depois da chegada de Jesus para a Páscoa em Jerusalém. Temos a entrada do Messias em Jerusalém, aquele domingo. Temos Jesus o lava-pés dos discípulos. A última ceia pascal, toda na quinta-feira. E nesta sequência, colocada nos evangelhos, é que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 13, nós lemos o novo mandamento. O versículo 33 começa assim: filhinhos, ainda um pouco estou convosco, procurar-me-eis, e assim como disse aos judeus: aonde eu vou, vós não podeis chegar, também vos digo agora: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Torres Pastorino escreve sobre este termo, filhinhos, e observa e nos faz observar que seria um termo tornado usual em falas de João, porque filhinhos, neste caso, exprime toda a ternura possível. E em várias traduções encontramos sempre nas traduções este mesmo termo, filhinhos. Acho que não podemos deixar de lembrar de Dr. Bezerra neste momento, que normalmente ele começa sua mensagem dizendo meus filhos e termina dizendo do amigo paternal de sempre. Continuando, nós lemos: assim como disse aos judeus, aonde eu vou, vós não podeis chegar. Também vos digo que... E continuou. E quando Jesus assim falou para os judeus, que é a referência do João, foi na festa dos tabernáculos, meses antes da Páscoa. Nessa festa, Jesus subiu ao templo, em meio à multidão, e ensinava. E os judeus, se olhando, se perguntavam: como ele sabe as letras? Sem ter estudado, as letras se referindo ao Velho Testamento, né? Os sumos sacerdotes quiseram prendê-lo. Com que autoridade ele poderia falar sobre Moisés? É aí que Jesus então diz àqueles que o escutavam, os judeus: ainda por pouco tempo estou convosco, mas depois partirei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me encontrareis. Onde eu estou, vós não podeis ir. O evangelista então diz que os judeus se perguntaram e não entenderam para onde que ele ia. Será que ele está prestes a ir para a diáspora, quer dizer, a dispersão, a diáspora dos gregos, para ensinar para os gregos? Mas Jesus, na última ceia, repete agora, como nós lemos, ele repete para os filhinhos: aonde eu vou,
vós não podeis chegar. Também vos digo, novo mandamento vos dou. Eu vou pedir agora licença a vocês, que eu fotografei de um livro de Pastorino um desenho, uma gravura de Leopoldo Fleming, que mostra este momento em que Jesus assim fala, o mandamento vos dou, e mostra como João abraça Jesus. João, o discípulo amado, abraça Jesus quando ele diz: amai-vos uns aos outros. E o artista então coloca para que nós nos lembremos deste instante da última ceia. Então, depois de vermos essa gravura assim em nossa tela e lembrarmos desse querido discípulo abraçando Jesus, vamos continuar. Amor é o que Jesus fala de amor. Como estamos distantes do exercício de amor do que ele nos falava, porque ele nos falava de um amor amplo, incondicional, acima das indiferenças, das ingratidões, das ofensas, das calúnias, do abandono que Jesus sofreu e, no entanto, recebendo o abandono, continuou amando. Alguns estudiosos do Evangelho consideram que os primeiros cristãos viveram mais próximos deste amor proposto por Jesus. Se tiverdes amor uns com os outros, sereis reconhecidos como meus discípulos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32, Lucas assim escreve: na comunidade de fiéis havia um só coração, uma só alma, e ninguém dizia possuir algo, pois tudo entre eles era comum. E a humanidade, nós ainda agora, como homens, a nossa humanidade está mais preparada para matar uns aos outros, direta ou indiretamente, em guerras ou em escravidão, em submissão ao outro, quando alguém tem o poder. Neste princípio do ano, num momento de estudo, o nosso Caio fez um estudo sobre a fome e nós colocamos como referência no programa o dai de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede. E ele trouxe, o Caio, uma pesquisa importante para nós. E hoje nós vamos aqui, diante desse tema que nós temos, nós vamos colocar algo que nos tocou muito dessa pesquisa do nosso irmão. A pesquisa, a informação dizia assim: gasta-se em armamento em menos de um mês, no mundo todo, o que seria suficiente para suprir com alimentação, água, educação, habitação e saúde todo mundo durante um ano. Todo mundo, não só a população carente. As armas, então, são convertidas ao invés de benefício. E então nós pensamos diante destas informações que, quando não houver mais separativismo entre as nações, as religiões, os partidos, mesmo os centros espíritas, entre as igrejas, quando não se perseguirem as criaturas. Então estamos dizendo que quando não se perseguirem as criaturas por sua fé no cristianismo, no islamismo, o que quer que seja, que planeta nós teremos quando assim acontecer? E lembramos do Chico neste momento, quando pensamos neste planeta, que foi perguntado ao Chico: quando é que a nossa Terra será um planeta de regeneração? E com certeza, interpretando Emmanuel, ele apenas disse: quando não houver mais guerra nem fome. Sintético e direto. Então, nós nos comovemos profundamente ao ouvir as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, carta que todos nós conhecemos tão bem, Paulo entendeu que o amor está acima e é mais importante do que o dom das línguas humanas e dos anjos. E assim ele prossegue, nós sabemos. E ele fecha talvez todas a sua linguagem poética, dizendo: se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E nós, homens atuais, continuamos soando a palavra amor e tinindo a importância da virtude. Então nós lembramos da carta de
Paulo aos Coríntios, lembramos dos Atos dos Apóstolos, dos primeiros cristãos, e voltemos a Emmanuel, quando ele fala com tanta sabedoria, quando escreveu sobre Paulo, em Paulo e Estevão, e quando ele nos descreve, então, sobre os tempos, a partir do momento em que os primeiros cristãos, segundo Atos, pareciam corresponder ao amor que o Cristo ensinava. Então, Emmanuel nos fala que 3 séculos depois, em que a comunidade cristã, que era perseguida, e quando ela vivia como um só coração, os cristãos de perseguidos passaram a perseguidores, como costumamos ouvir muitas vezes, de perseguidos a perseguidores. E essa história com H maiúsculo, nos revela os passos ainda tão vacilantes e agressivos dos homens. E nessa retrospectiva histórica, no texto, Emmanuel lembra de Constantino, que, muito mais por ansiar, por desejar a hegemonia política, do que por crença, ele decreta o cristianismo como uma religião oficial. Divide o Império Romano, vai para a atual Turquia, transforma seculares Bizâncio, depois Istambul, e dá o nome de Constantinopla em alta homenagem. Sempre a vaidade, não é? O orgulho de quem tem o poder no momento. E prosseguindo nos ensaios para que nos tornemos discípulos, organizamos concílios célebres, incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria, o terror naqueles que não professavam a nossa fé. E continua, Emmanuel. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre com espadas e fogo. Usamos veneno e punhal entre os adversários nossos. Fogueiras, suplícios, prisões para aqueles que adotavam outros pensamentos, outros pontos de vista. Até hoje isso acontece e tudo foi e continua sendo em nome do Senhor. Para lembrar Jesus, nós edificamos palácios, basílicas, quando ele dizia que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E tudo isso atrás, no tempo e agora, nos pareceu conveniente, pertinente na época e continua parecendo normal. Que assim seja tudo o que nos acontece. Avançamos um pouco, certamente, em cultura, em inteligência, em justiça. No entanto, como diz Emmanuel, sem a luz do amor, os homens podem perder-se nas sombras. Quase ao final, seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima, porque o Senhor de misericórdia continua abrindo os braços, apesar ainda da nossa ignorância, dos nossos deslizes. Os dias de recolhimentos vividos por nós, quando bem entendidos, quem sabe, bem experienciados, podem nos auxiliar a cultivar o reino de Deus na vida íntima. Por isso, amparemo-nos mutuamente e que possamos, com certeza, ao longo das encarnações, sermos conhecidos como discípulos do Mestre. Vamos então à nossa prece. Pedimos ao final do nosso pequeno estudo que os nossos protetores espirituais nos auxiliem, que nos aclarem a mente para que vejamos um pouco melhor a sintonia nossa, a sintonia que temos com quais espíritos que sintonizamos, para que mais claramente possamos pensar nos nossos passos, nas nossas ações e, sobretudo, nos nossos pensamentos. Que esses protetores a quem nós pedimos auxílio e a Jesus a quem pedimos que continue misericordioso com toda a nossa humanidade, que eles, benfeitores, e o Cristo se apiedem da humanidade que sofre porque erra e que nós nesse momento irradiemos vibrações de gratidão por tudo quanto recebemos e pelas pequenas frestas de luz que já recebemos ao estudar e ao perceber os passos vacilantes que demos no decorrer dos séculos. Mas estamos, Senhor, no século em que a doutrina espírita pode nos aclarar. E diante dos pequenos conhecimentos que já alcançamos, nós te rogamos que estejamos todos nós
obedientes e disciplinados, fraternos e dispostos a te ver, Senhor, abraçando, como fizeste aos teus discípulos, abraçando a humanidade e dizendo-nos mais uma vez que nos amemos uns aos outros. Agradecemos, Senhor, por todos os espíritos que reencarnaram entre nós e que nos souberam abrir essas frestas de luz, como aqueles que continuam a interpretar o teu pensamento, como nosso Emmanuel nos faz nos estudos que realizamos. Encerrando assim, agradecemos, Senhor, pelo dia que nasceu e pelos dias que hão de vir. Que assim seja, graças a Deus.